Salve, camaradas! O tema do vídeo de hoje é o intelectual pequeno burguês e a organização revolucionária no Brasil. Antes de começar propriamente o tema do vídeo do canal, quero muito agradecer a você que ajuda a manter e melhorar nosso canal a partir do Apoia-se. Seu apoio é fundamental para a gente continuar esse trabalho. Note, esse vídeo é o terceiro de uma série, né? Tô gravando em continuidade. A gente gravou um primeiro vídeo, o Desafio de Entender o Brasil, depois gravou um vídeo sobre questão regional e organização revolucionária, e um terceiro vídeo para continuar desenvolvendo e aprofundando a reflexão. Veja, como eu já falei em outro vídeo do canal, se o socialismo cresce ou não, a partir dos anos 90, as organizações marxistas, comunistas, revolucionárias no Brasil deixaram de ser organização de massa, o marxismo entrou numa profunda defensiva e passaram a ser ciclos de propaganda. Ciclos de propaganda, o conceito está lá nesse vídeo, né, sobre se o socialismo cresce, vejam lá. Ciclos de propaganda dominados por acadêmicos. Qual é a característica do acadêmico brasileiro? Veja, a universidade brasileira, ela é elitista, ela é aristocrática, ela é antipopular e, no geral, está totalmente afastado da realidade da classe trabalhadora. Afastada, seja na origem social dos professores, seja na origem social de boa parte dos alunos, seja no os temas fundamentais de pesquisa, seja na didática de ensino, seja no desprezo pela extensão. Claro que com a política de cotas, a composição social dos alunos, por exemplo, vem mudando um pouco nos últimos anos. Mas mesmo assim muda um pouco a composição social dentro do modelo elitista, em que a gente tem um país gigantesco, tem universidades com em média 20, 30 mil alunos, sabe? Um bagulho absurdo. A UNAM, no México, tem mais de 200 mil alunos. A Argentina, que é bem menor que o Brasil, tem universidades com 30 mil alunos, 20 mil alunos. Aqui a gente tem uma universidade para poucos, restrita, elitista, aristocrática em muitas dimensões. Então acabou que o marxismo brasileiro ficou refém de acadêmicos para produzir teoria, desde os anos 90 em diante. Isso nos últimos tempos, nos últimos anos, começou um pouco a mudar. Só que ainda está muito aquém do necessário. Então, basicamente, intelectual marxista no Brasil é acadêmico. Normalmente é acadêmico de origem de classe média, acadêmico branco, acadêmico do Sudeste, acadêmico que não faz movimento de massas e que tem o seu trabalho político pautado pela universidade. Então, por exemplo, na universidade se adora Hannah Arendt e é moda demonizar as experiências socialistas do século XX. O acadêmico, em média, vai defender essa tese, porque é o que é moda no ambiente dele, é o que faz sucesso entre seus pares. O acadêmico, no geral, tem uma visão de marxismo descolada das tarefas práticas da luta política. Um marxismo muito que flutua nas nuvens, que não é um instrumento prático de organização e luta popular. Ele é avesso ao marxismo-leninismo. Ele é, no geral, profundamente colonizado de costas para a realidade brasileira, para a realidade latino-americana e para o pensamento crítico produzido aqui no Brasil e na América Latina. Ele tendencialmente nega o debate sobre imperialismo, soberania nacional e nacionalismo revolucionário. Ele não debate a organização. Veja, quem acompanha meu trabalho de comunicação popular, de escrita, de debate, já viu eu fazendo esse desafio várias vezes. Gente, qual é o acadêmico da moda, acadêmico marxista que vocês acompanham, que escreve sobre teoria da organização? Eu não vou citar nenhum nome brasileiro, porque as pessoas se doem muito fácil, né? No Brasil as pessoas são muito doídas. Mas, por exemplo, o David Harvey escreve sobre a organização? Não. O Slavoj Zizek escreve sobre a organização? Não. O Postone escrevia sobre a organização? Não. O Antônio Negri, nos últimos anos, escreve sobre a organização? Não. O Dardal e o Lavaux escrevem sobre a organização? Não. Sabe, tipo, é uma galera que não debate política de organização, política de finanças, política de comunicação, política de segurança frente à repressão do Estado burguês, que não debate a mediação concreta entre estratégia, tática, política de alianças. É um marxismo descolado da prática. E que é um marxismo que, como tem intelectuais acadêmicos como seus principais formuladores, e via de regra, esses acadêmicos não são de origem da classe trabalhadora, é um marxismo que tem muita dificuldade de captar as realidades da classe trabalhadora. Quer ver um exemplo disso? Tinha um debate marxista no final dos anos 90, tocado por acadêmicos, principalmente do Rio de Janeiro, ligados ao serviço social, mas não só, que era assim: o Estado brasileiro é um Estado ampliado, no sentido de Gramsci. Cresce o consenso, os aparelhos privados de hegemonia, e se reduz o papel da repressão.
Então nós temos uma sociedade ocidental, no sentido de Gramsci, em que o papel da sociedade civil, dos aparelhos de hegemonia, da ideologia do consenso é cada vez maior. Enquanto se escrevia isso e debatia isso, o Brasil estava numa disparada de encarceramento em massa e de crescimento da violência policial e de uso das Forças Armadas em operações de segurança interna. Então, enquanto tinha vários acadêmicos no Brasil debatendo um suposto crescimento do papel do consenso em detrimento da repressão na dominação burguesa no Brasil, a burguesia brasileira e seus aparelhos de dominação nunca encarceraram tanto, nunca mataram tanto e nunca usaram tanto o exército em operações de segurança pública desde o final da ditadura empresarial militar. Percebe o descolamento da realidade? Então esse tipo de problema que acaba acarretando. Então veja, quem aqui milita com acadêmico sabe como é que funciona, né? Chega numa reunião, aí tem uma tarefa pra gente tocar, aí se inscreve uma porrada de acadêmico. O que o acadêmico faz? Ele vai fazer uma disputa para ver quem faz análise de conjuntura mais rebuscada. Aí começa, não, dá um exemplo. Durante o governo, 4 anos de governo Bolsonaro. Aí tinha não, porque na minha tese o governo Bolsonaro é um governo neofascista, porque o neofascismo, pipipi, papapó. Não, porque na minha tese o governo Bolsonaro é bonapartista, porque o bonapartismo, pipipi, papapó. Não, porque na minha tese o governo Bolsonaro é fascista, não neofascista, porque pipipi, pipipi, papapó. E vai indo, e vai debatendo abstratamente o conceito, a categoria, a formulação. No final, você não tira nada em termos concretos de tática, de palavra de ordem, de o que fazer, de como se organizar, de que setores a gente vai atuar. Então, é um festival rebuscado, parece um congresso para debater o sexo dos anjos. E aí, veja, não é que a caracterização do fenômeno político não é importante. Então, na análise de conjuntura, você tem que entender o fenômeno e caracterizá-lo. Só que a caracterização do fenômeno é uma parte da formulação da linha política, não é a linha política. Dizer que o governo Bolsonaro é fascista, o antigo governo Bolsonaro, né? Era fascista, neofascista, bonapartista, fascista bonapartista colonial, fascista periférico e por aí vai, fascismo tropical, o que se quiser, não diz sobre a linha política que a gente vai aplicar naquele momento conjuntural específico, naquele tema específico, percebe? A caracterização é uma parte, e aí você caracteriza compreendendo os elementos gerais que estão em jogo, a partir daí você vai tirar uma linha de ação, e a linha de ação tem que ter diretrizes muito concretas do que fazer. Não dá para dizer só o que é. Veja, um comunista ele nunca pode dizer o que é, ele tem que dizer o que é e o que fazer. As duas coisas. Porque um comunista, um marxista, defende a união entre teoria e prática. Defende que a teoria crítica marxista é uma arma, um instrumento para ação. Se você só consegue dizer o que é, mas não consegue dizer o que fazer, provavelmente você é um acadêmico típico do Brasil. Você é um marxólogo. E aí a esquerda brasileira marxista, por causa do esvaziamento de massas do movimento comunista, que a gente está tentando a duras penas retomar, né, e está tendo alguma resposta, mas muito aquém do necessário, é cheio de marxólogos. É cheio de figuras que conseguem debater muito bem o sexo dos anjos, mas são incapazes de fazer um debate, por exemplo, como tem inserção na comunidade que fica do lado da universidade dele. Aqui do lado. Esse debate que vocês fazem sobre exploração, alienação, estranhamento, precarização do trabalho, aqui do lado tem uma comunidade. Como é que a gente disputa a associação de moradores lá? Como é que a gente se insere no trabalho comunitário, no movimento comunitário? Como é que a gente se insere no movimento cultural da comunidade? Como é que a gente recruta os jovens da comunidade, organiza os jovens da comunidade para um trabalho político, percebe? Então, veja, é fundamental mudar essa dinâmica. Eu falei uma vez no Twitter, isso foi mal interpretado como tudo no Twitter, porque até o golpe de 64, a academia era auxiliar na formação de intelectuais do movimento marxista. Boa parte deles se formava nos partidos, nos sindicatos, nos movimentos sociais. A universidade auxiliava no máximo nesse processo, mas não era dado protagonismo à universidade, justamente reconhecendo o caráter burguês e elitista da universidade brasileira. Então, hoje em dia, os sindicatos não formam mais seus próprios intelectuais. O sindicato não forma mais seus próprios intelectuais. É muito raro um sindicato que tenha um programa de formação política permanente, de estudos e por aí vai. As entidades estudantis
dão muito pouca atenção à formação política. Formação política mesmo, não é agitação, não é fazer uma mesa sobre a reforma do ensino médio. Isso é agitação, isso não é formação política. É muito difícil, por exemplo, num DCE ou numa entidade estadual, uma entidade representativa dos estudantes estaduais ou municipal, você ter um programa de formação política permanente, você ter estudos, leituras, debates, até um órgão de pesquisa, por exemplo. A entidade estudantil, o DCE, o sindicato, tem um departamento de pesquisa específico para formular sobre os problemas da categoria, assim como os partidos políticos também estão muito aquém de seu espaço de formação política, de pensamento crítico, de reflexão, de trabalho editorial sério e sistemático. Isso é um déficit que tem que ser sanado para ontem no Brasil. A gente não pode deixar terceirizar a universidade burguesa o papel de formulação dos nossos intelectuais. Veja que contrassenso. A gente diz, com razão, que a universidade é burguesa, porque é uma instituição que é regida pelo Estado burguês, é uma instituição que serve ao capitalismo. Tem contradição? Tem contradição. Tem luta? Tem luta. Tem que disputar? Tem que disputar muito. Tem que disputar no âmbito do movimento sindical, dos técnicos, dos professores, do movimento estudantil, do movimento dos trabalhadores terceirizados, que nem deveriam ser terceirizados, deveriam ser permanentes na universidade, e por aí vai. Tem que disputar muito os movimentos sociais entrarem na universidade, mas veja, a universidade é burguesa. Está submetida à razão do Estado burguês. Está submetida aos imperativos da acumulação capitalista. Então você vai deixar, enquanto organização revolucionária, o papel de formar seus intelectuais, que supostamente vão ser os formuladores de uma análise teórica da realidade para levar a revolução para um órgão burguês. Isso é o mesmo que deixar só a política de recrutamento para o TSE formular. Ah não, vou me esperar aí que o TSE sabe isso. Isso não faz sentido. Isso não faz sentido. Isso precisa ser superado para ontem. Não se faz revolução terceirizando a produção de intelectuais e a produção de ideias à universidade burguesa. A universidade burguesa pode e deve ser usada como um aparelho para auxiliar nesse processo, mas nunca, sob hipótese alguma, ser protagonista. Para concluir a reflexão, vou deixar como recomendação de leitura para vocês um texto meu. Sim, eu estou indicando um texto meu, que eu acho bom, e aí desculpa se o texto é meu, mas assim, leiam e vocês, enfim, formam um juízo se o texto é bom ou não. Um texto meu, publicado na revista Ópera, em que eu procuro fazer um debate, entre outras coisas, sobre esse papel da universidade, né, na formação majoritária de intelectuais para o campo marxista comunista brasileiro, e um livro do Clóvis Moura, um livro de, muitos anos atrás, antigo, mas um livro do Clóvis Moura fazendo um debate sobre os limites da sociologia acadêmica, sobre os limites da própria universidade, como um vetor de criação de um pensamento crítico e revolucionário com vistas à Revolução Brasileira. O livro está aparecendo aqui, é antigo, não é tão fácil de encontrar, mas é muito atual, muito necessário e serve para suscitar várias reflexões e debates no hoje. É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, curtir esse vídeo, compartilhar e tudo isso que vocês já sabem. Um beijo e até a próxima.